Pessoal do segundo, beleza? Tudo bom? Tranquilo? Galera, é seguinte, essa aula 8 aqui, eu resolvi fazer ela um pouquinho curta, tá? Um pouquinho curta. Eu só quero apresentar nela algumas leis importantes que foram assinadas aí no período do segundo reinado. A aula 7, o segundo reinado, a gente viu um pouco da política, né? A última ali, grande revolta, certo? E aqui algumas leis importantes. Então, vamos tentar fazer ela aí curtinha, tá certo? Lembrando aí que nesse período do segundo reinado, no século XIX, mais ou menos aí 1850 para 60, você tem no Brasil um surto industrial. O Brasil, né? Ele não tem assim uma industrialização que vai sempre sendo continuada. Não, ele sofre de surtos, né? Ele sofre de surtos. E o primeiro surto, então, aparece e desaparece, né? O primeiro surto industrial do Brasil, então, fica aí no período do segundo reinado. Você vai ter que lembrar aí de duas leis importantes assinadas aí, tá certo? Primeiro, o fim do tráfico negreiro, né? Lembrando que a Inglaterra pressionava sempre o Brasil, né, pro fim da escravidão, tá? Não é mais a escravidão não é mais a base. Você não dá para suportar a escravidão ainda, não é? E o Brasil, você tem que lembrar que ele era o quê? Escravista e agrário, né? Então, em 1850, você tem o fim do tráfico negreiro no Brasil. Fim do tráfico negreiro, porém não fim da escravidão, né? O Império Brasileiro vai sempre lançar leis uma atrás da outra, para tentar amenizar essa discussão, né? Em 1844, você tem a tarifa Alves Branco. O que é isso aí? Ó? O ministro aí, o Alves Branco, ele aumenta o imposto do produto que vem de fora, né? Lembra aqueles tratados de 1810 que você tinha poucos impostos para produtos estrangeiros? Aqui é o contrário, você vai aumentar. Então, o produto inglês entra, você taxa ele para ele aumentar o preço dele. O que vai acontecer? Ele vai entrar aqui, ele vai ficar caro, né? Isso aí então vai ajudar a você desenvolver uma indústria brasileira, né? Se o produto industrial inglês fica caro, né, é a nossa chance de fazer um produto brasileiro, algo brasileiro, mais barato para competir com o inglês, né? Outra coisa, esse negócio do fim do tráfico negreiro, né? Todo aquele dinheiro que era considerado ilegal, então a partir da lei Eusébio de Queiroz, é considerado ilegal, porém ele não para de existir, né? Mas todo o dinheiro que ia para o tráfico negreiro agora pode ser usado em um outro investimento, tá? Não era barato o tráfico negreiro. Você tem que escapar de navio inglês, né? Senão os ingleses bombardeavam os seus navios. Não era barato. O preço do escravo, né? Então você pode pegar esse dinheiro e investir em outros setores. Então esse surto industrial é o quê? São pessoas, geralmente esse dinheiro da indústria vai vir exatamente aí de áreas agrárias, beleza? Então você tem aí o primeiro grande empresário brasileiro, o primeiro grande liberal brasileiro, que é o Irineu Evangelista de Souza. Depois ele vira Visconde de Mauá e depois Barão de Mauá, né? Ele aí é o precursor da indústria no Brasil. Ele vai montar uma indústria de infraestrutura. Ele vai criar metalurgia, né? Ele é um cara aí que nasce lá no sul do país, desconhecido, sem família, o pai morre, ele vem para o Rio, ele trabalha no comércio, ele aprende aquilo lá, ele tem essa visão empreendedora, não é? Ele faz uma fundição de ferro, uma construção naval, ele é contra a escravidão, né? Então ele vai pegar todos esses recursos, né, que eram gastos em escravos e por causa da lei, né, da tarifa Alves Branco, ele vai começar a investir no Brasil, a industrialização no Brasil. Ele tem um ponto de vista inglês no território brasileiro, né? Então, por exemplo, ele vai
inaugurar a primeira companhia de iluminação a gás no Brasil. Como é que era a iluminação antes? Era em óleo de baleia, lampião, né? Ele coloca a iluminação a gás, ele cria um banco privado, né? Ele constrói a primeira ferrovia, né? Por que a gente vai ter que navegar só em rios, né? Só em rios, que era a discussão da época, era aquela região do Rio do Prata, né? Que a Argentina estava de olho, o Brasil estava de olho. Ele vai fazer a primeira ferrovia do Brasil, vai chamar o Dom Pedro lá para tirar a primeira pá de terra ali, é a inauguração da ferrovia, né? Que vai causar um desconforto terrível, né? Ele vai, então você vai ter esse atrito entre uma classe aristocrática brasileira e essa classe aí privada, liberal, particular, não é? Que investe, que fica tão poderoso quanto o imperador, né? Tem um filme que eu ia mandar vocês ver, mas é muito grande, eu resolvi não. Se fosse em sala de aula, eu ia pedir. Mas Barão Mauá, o imperador e o rei, conta muito bem essa relação aí entre esse mundo, né, da nobreza brasileira e o empreendedor liberal. Ele vai à falência porque, primeiro, ele tem ideias muito novas em um país, né, agrário e escravista. E ele vai à falência porque aquela tarifa Alves Branco, né, aquela tarifa Alves Branco, ela é revogada. Então, os produtos ingleses, a indústria inglesa volta aí a predominar no Brasil. Ou seja, ele vai à falência por causa de um conflito muito grande de interesses. Tranquilo? E aí, com aquele fim do tráfico negreiro, e aí, como é que vai fazer com a mão de obra? Quem vai trabalhar na plantação de café? Não é o cara rico, né? Não é o nobre, não é o dono, não é o barão do café, não, né? Por quê? Você tem ainda aquela coisa que o trabalho não te dignifica, né? O trabalho não é digno de você, né? Você tem que mandar alguém. Se você, e o preço do escravo sobe, porque agora, com o fim do tráfico negreiro, você vai ter muito comércio entre o império, né? Aí vai crescer também as ideias abolicionistas de fim da escravidão, que eu vou fazer depois uma aulinha só disso, tá? Qual é a solução? Você tem problemas lá na Europa. Lá na Europa você tem as unificações da Itália, a unificação da Alemanha, né? Você tem a segunda revolução industrial, você tem a guerra, né? Unificação é guerra. Então, qual é a solução? Bom, vamos trazer então imigrantes para trabalhar aí na lavoura de café, né? Então você tem também aí no segundo reinado o começo dessa vinda de imigrantes para as plantações de café, tá certo? Então você vai ter dois momentos dessa imigração. A primeira é o sistema de parceria, é uma iniciativa privada, né? O próprio fazendeiro vai financiar a viagem do imigrante. Então ele faz aquela propaganda, vem cá, você vai ter um pedaço de terra, você vai ter uma mudinha de café aqui, você vai trabalhar aqui, você vai ganhar um dinheirinho. Só que isso aí, ele falha, não é? Por quê? O imigrante vem para cá, né? O empresário, o cafeicultor paga a viagem, paga tudo, mas depois cobra do imigrante, né? O imigrante vem de mão vazia, achando que vai trabalhar de boa. Ele vai trabalhar e ele vai ter que pagar tudo. A ferramenta, a comida, o pedaço de terra, né? E aí o próprio fazendeiro vai dar um empréstimo para ele, né? Ele vai ter que pagar o fazendeiro com juros e tal. O cara entra endividado, né? Além dos maus tratos dos imigrantes, herança escravista, né? O cara acha que o cara é escravo. Não, é um imigrante, tudo, ele é de outro país, né? Então vai gerar esse desconforto aí e o imigrante vai ser praticamente um escravo. Ele vai entrar, ele vai trabalhar e vai sempre dever ao fazendeiro, né? Isso gera uma polêmica enorme, né? Como eles eram tratados aqui, esse sistema de parceria, então, falha, né? E você vai ter um segundo momento, que é a subvencionada. Aí agora, né, com esses problemas, com denúncias de maus tratos de imigrantes aqui, o governo paga a viagem do imigrante. Então, a intervenção do império. Então, cara, o governo vai pagar a viagem, ele vai trabalhar aqui, ele vai ajudar na fazenda, ele vai poder ter uma agricultura de subsistência ali, né?
Só que é o seguinte, você tem a vinda de imigrantes para cá, só que a maioria vai lá para os Estados Unidos, né? Que nos Estados Unidos foi um pouco diferente o negócio, né? Lá, quando a marcha para o oeste, faz o link com o mundo aí, hein? A marcha para o oeste nos Estados Unidos, o governo americano dava um pedaço de terra para o cara. Então o imigrante ia preferir lá nos Estados Unidos. Você tem essa concorrência que eu vou dizer? Não, você tem essa escolha, né? Essa escolha, tá? Mas assim, no segundo reinado que já vai vindo aí essa vinda de imigrantes. E por causa dessa vinda de imigrantes, do fim do tráfico também, você vai ter uma lei aí completamente elitista no Brasil. A Lei de Terras, 1850, ó, então a gente viu três hoje, é a Tarifa Alves Branco, Eusébio de Queiroz e a Lei de Terras. É o seguinte, terras do Estado, terras que não estavam habitadas, terras que a gente chama de devolutas, né? Você vai poder adquirir essa terra através da compra, da compra. Aí eu faço uma pergunta aí, ó, por que o governo não doou terras igual os americanos, né, considerando o tamanho do país e sua fronteira? Porque, gente, quem manda no país é uma elite agrária, é aquela elite cafeicultura. O dono de terra vai deixar o imigrante ou o outro ter terra também para ser seu concorrente, né? Quando o cara que tem terra, ele quer ter mais e mais e mais terra. Você falando que a pessoa só pode comprar a terra através da compra e não da posse e tudo, não porque está habitando a terra, através da compra, você só faz o quê? O cara rico comprar a terra. O imigrante vai ter dinheiro para comprar terra. Um ex-escravo piorou, né? Então, essa é uma lei completamente elitista em que você dá o poder de compra para quem já tem terra, né? Que são, no caso do Brasil, os cafeicultores, os latifundiários, né? Aí eu coloquei essa charge aí, ó, tá lá. A lei de terras. Você compra terra, terra para todos. Ah lá, não, mas assim, um pedaço de terra era do seu tetravô, do seu tataravô, do seu bisavô, do seu avô, do seu pai, do seu filho. Então você mantém essas terras para a mesma elite de sempre, né? Você conserva essas terras para a mesma elite de sempre. Você tem que ter na sua cabeça essa coisa, esse jogo de poder. O governo não governa se as elites ali não estão com você, senão eles derrubam você, né? Então você tem essa lei aí elitista, lei de terras, beleza? Essa aula a gente vai ficar por aqui, tranquilo, tá? Porque eu vou passar um documentário para você do History Channel que eu quero que você veja. Então, em vez de passar o filme do Barão de Mauá, eu vou passar esse documentário, né? Chama Mauá, o Primeiro Gigante, há 2 episódios, mas se puder, veja pelo menos o primeiro, tá? Que é bem interessante, que mostra muito bem essa diferença de ideias, de círculo de poder, né? A nobreza brasileira, escravista, agrária e esses empreendedores liberais, tá? Então a gente fica por aí. Muito obrigado, abraço.